Obrigado, senhor presidente. Creio que são 4 senadores, uma senadora e 3 senadores que eu tenho que responder nesse bloco. Então, começando pela ordem, a senadora, excelentíssima senadora Lúcia Vânia, obrigado pelas palavras de apoio à instituição Banco Central. Certamente é preciso demonstrar austeridade nesse momento de ajuste, né? Creio que todo o governo, incluindo o Banco Central, tem que fazer a sua parte neste período. Vossa Excelência indagava sobre a viabilidade das metas estabelecidas pelo governo, pelo ministro da Fazenda, em relação ao superávit primário, 1,2% em 2015 e 2% em 2016, e queria opinião sobre se isso era compatível com a meta de inflação. A senhora falou 2015, mas acho que se referia a 16. Nós vimos aí 2015, esse período onde a inflação, inclusive a expectativa de inflação, tem sido revisada para cima. Temos ali naquela tabela, inclusive, o valor que o mercado, o último número do mercado. Mas, enfim, eu quero dizer que sim, em relação a 2016, nós já fixamos aqui como orientação, obviamente que tem o regime de metas de inflação, é definido, não cumpriu, explica, enfim, fornece toda a lógica, por que não cumpriu, como vai fazer para cumprir. Mas nós estamos fixando dezembro de 2016 para um melhor entendimento sobre como o Banco Central age neste período em relação à política monetária. E eu creio que sim, 1,2% este ano e 2% o ano que vem ajuda sim no cumprimento desta meta, né? Nós vimos um exercício de mais longo prazo com os parâmetros hoje, está em torno de 2%, talvez um pouquinho acima disso, o primário requerido para estabilizar a dívida líquida do setor público, né? Então, é compatível num horizonte temporal mais largo. Caso não seja cumprida, acredito que será a determinação da Presidente da República, do Ministro da Fazenda, enfim, os ministros da área econômica, certamente de todos, de procurar buscar esse ajuste que, certamente, como eu falava anteriormente, tem várias dimensões, inclusive uma dimensão que está sendo apreciada aqui nesta casa, enfim, no Congresso Nacional, que é aquela das reformas mais estruturais no seguro-desemprego e na pensão por morte. Mas, enfim, tem redução de despesa, tem redução de despesa para fiscal, quase fiscal, nas transferências, tem ajuste nas taxas de algumas dessas instituições que foram mencionadas, instituições públicas de crédito, não é? Tem alinhamento de preços administrados, está trazendo a inflação. Nesse momento nós estamos sentindo o pico de inflação, mas, obviamente, isso remove uma incerteza, não é? Então nós vemos também nas expectativas isso refletido, ou seja, mais realinhamento hoje significa menos necessidade lá no futuro, e o futuro, como eu mencionava, já impacta as condições financeiras hoje, porque nós não captamos no overnight. As empresas, o governo captam ao longo do tempo, então já se beneficiam, digamos, de um prêmio de inflação que não está fora do controle, ao contrário, tem diminuído para os anos vindouros, né? Então, eu acho que sim, é compatível, acreditamos nesse cumprimento. Caso haja desvio, certamente o ministro da Fazenda irá procurar ajustes para cumprir essa meta. Acho que alguma repercussão já tem. Nós vemos na avaliação, nas avaliações externas da economia brasileira, há uma confiança nessa reorientação, digamos assim, da política macro, em particular da política fiscal, e isso já está sendo refletido na percepção daqueles que põem dinheiro no país, enfim, nos também, imagino, num curto espaço de tempo, veremos mais resultados do ponto de vista da confiança na economia brasileira. Bom, 2016, eu elenquei alguns elementos que eu achava que dariam suporte à ideia de convergência para a meta, entre elas o próprio caráter da política monetária, que está vigilante, vai continuar vigilante nesse período, para justamente conter essas mudanças de preços relativos que têm sido importantes, têm sido elevadas, não é? Para que isso não repercuta no resto da economia. Tem o canal da demanda, tem o canal do crédito, tem o canal das expectativas, tem o próprio canal do câmbio e tem a inflação
digamos assim, a inflação passada, a inércia que a gente precisa quebrar e está sempre quebrando, porque senão na briga entre comércio e indústria, quem acaba pagando a conta é o consumidor. Então é importante que a política monetária permaneça vigilante para não sancionar essas passagens desses aumentos de preço para terceiros e contenha isso. Nós estamos vendo já algum resultado, tá certo? Já estamos vendo algum resultado. Piora da inflação no curto prazo, melhora nos horizontes médio e longo prazo. Então, não é uma política, nós não estamos enxugando o gelo, já tem algum resultado para mostrar, tá certo? Então, esse é um ponto. Segundo, o alinhamento da política fiscal com a monetária, e isso ajuda a aumentar a potência da política monetária. Preocupação do senador Serra, que eu vou entrar em seguida, não é, de reduzir o custo, tá certo, de uma política de contenção da inflação. Então, as duas atuando, por mais que esse custo pareça elevado, ou seja, de fato, comparado com outras economias, não podemos fazer as coisas por analogia, mas, enfim, uma combinação de políticas reduz o custo desse reequilíbrio. Falei também da questão da distensão do mercado de trabalho, taxa de participação, ou seja, a população economicamente ativa voltando com mais força para o mercado de trabalho, independentemente da evolução da população ocupada, nós temos uma distensão ali e isso também ajuda a antever menores pressões inflacionárias ali na frente, né? E um outro elemento que eu mencionava seria a questão do próprio repasse cambial, que é grande o movimento no câmbio, o repasse nem tanto, entre 5% e 10% num período de 12 meses, mas a variação do câmbio é grande, então nós precisamos cuidar para que isso não se alastre para os outros segmentos da economia. Por isso que a política monetária, nesse aspecto, tem que permanecer vigilante, mas nós também queremos crer que esse repasse é mitigado por alguns fatores, entre eles a própria posição da economia no ciclo, não estamos crescendo, né? Segundo, o fato das commodities não estarem subindo de preço, na realidade tem caído de preço, tá certo? E terceiro, o fato de que não é só o real que está se enfraquecendo perante o dólar. O euro também, uma moeda, a segunda moeda mais importante também, teve uma desvalorização forte. Então, no comércio bilateral com a Europa, isso não é tão marcado. Essa depreciação pode mitigar, isso é um efeito de segunda ordem, pode mitigar um pouco esse repasse do dólar mais forte para a inflação. Então, são alguns elementos, começando pela política macro, que dão essa ideia de por que o Banco Central está trabalhando com essa convergência em 2015. A inflação ainda pelo mercado está 100 pontos acima dessa meta, 110 para ser mais preciso. O superávit é suficiente? Não precisa chegar a 3, como tem falado alguns analistas? Não, o superávit, para estabilizar a dívida líquida nas nossas contas, as condições presentes, os parâmetros presentes, é na faixa de 2,2. 2,2. Tá? Então, é isso que nós pensamos em relação a isso.